Olá, tudo bem? Creio que cada vez melhor. Aqui quem fala é Fábio Araújo, Biofas. Bem-vindos ao canal Biofas Empreendedores. Quando eu penso, eu crio. Quando eu sinto, eu atraio. Quando eu acredito, acontece. Essa semana, na segunda-feira, recebi uma palavra de Deus, que é Eclesiastes 3:1. E, meditei muito essa semana e Deus tocou muito para falar sobre essa palavra. Então, resolvi gravar aqui no canal, porque você vai ver que tem tudo a ver com empreendedorismo. Você vai ver como tem tudo a ver com a nossa história de vida. Tá aí, ó, Eclesiastes 3:1. Eu vou ler do 1 ao 8, mas eu quis separar os versículos, então eu quis colocar aqui primeiro do 1 ao 4. Olha que interessante. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Parar aqui nesses quatro primeiro, só para vocês terem uma ideia. Eu fiz algumas anotações porque assim mexiam muito comigo. Então, olha que legal aqui, né? Que Salomão deixou para nós aí. Que ele, inscritos, ó, há muitos e muitos e muitos anos, só um pouquinho mais de 2.000 anos atrás aí, que sempre tem tempo para todas as coisas, né? E olha que interessante, porque ele coloca assim tempo determinado? Porque é o seguinte, tudo tem uma ocasião. Tudo tem um propósito aqui. Eu não sei que momento você está vivendo hoje, mas olha que interessante, se a gente parar, né, para entender o que ele está nos ensinando aqui. Olha que legal, tempo de nascer. Nós sabemos que existe um tempo para nascer, leva 9 meses, o normal, né? Normalmente a gente já sabe que é colocado que são 9 meses para nascer. Então, por que que muitas vezes a gente tem algumas situações e nós entregamos na mão de Deus? Ou nós não deixamos o tempo, sim? Porque às vezes o tempo ele também vai te fazer bem. A gente fica ansioso, tem uma angústia. Não, gente, são 9 meses para nascer. Então, esse é um exemplo legal. E aí, é claro que ninguém gosta de falar nisso, mas tem o tempo de morrer. Então, ele quis mostrar o que para nós? Nós temos um tempo de vida aqui na Terra. Ok? Então, você tem esse tempo determinado. Claro que você pode melhorar o seu tempo aqui na Terra, né? Como eu falo, esse corpo, o templo do Espírito Santo é uma locomoção. Então, assim, esse tempo é a maior certeza, né? Nós não temos, vamos falar assim, uma validade que você escolhe. Não, esse tempo, infelizmente, é o tempo da vida. Então, nós vamos nascer, vamos levar o tempo para nascer, nós temos o nosso tempo para viver. E que eu quero deixar aqui para você essa mensagem, essa parte do morrer. Então, mas vamos viver da melhor maneira possível. E aí nós temos o quê? O tempo de plantar, que pode ver na sequência, ele fala, então, o tempo de plantar e de arrancar o que você plantou. Por quê? O plantar não é somente a questão quando a gente fala, tempo de plantar, então quer dizer que eu vou colher. Não, não é só a colheita. Por que é legal a gente destacar isso? Porque antes de plantar, ou seja, você tem que se preparar muito, porque você vai ter uma colheita maravilhosa. Porque ó, lá no Salmo 126:5, o salmista até fala que na hora que eles vão plantar, muitas vezes vão semear com lágrimas. Pode notar, eu não sei qual que é o seu projeto aí de vida, eu não sei o que você está fazendo hoje, qual situação você está vivendo, eu não sei qual que é o seu objetivo, o que que você está buscando. Mas muitas vezes você fala, nossa, para acontecer algo bom, tem que passar por muitas lutas ou muitos desafios. Sim, porque o plantio, o semear é isso. Mas o que que o próprio salmista fala? Quando você entrou nesse tempo, que é o tempo de arrancar, que é o tempo de colher o que você plantou, né? Você passou por todos esses desafios, mas pode ter certeza que você vai colher com alegria. Isso é bem claro. Então, assim, nós vamos plantar com o desafio, mas nós vamos colher com alegria, porque eu creio que quando você está plantando e você planta com certeza, você planta com Deus, você vai plantar, sabe como? Você vai plantar, mesmo passando por um desafio, você vai plantar, mas você vai plantar algo bom. E aí, na sequência, fala o quê? É tempo de matar. Fala, como assim, tempo de matar? Quando nós falamos aqui de matar, eu falo, é matar aquele.
velho homem, aquele velho ser humano, sabe? Matar o seu eu, matar muitas vezes suas vontades, né? Matar o seu ego. Para quê? Para se conectar mais a Deus. Sim? Então, olha que legal, porque quando você mata esse tempo, você entra no tempo do quê? De curar. E quando a gente fala que é o tempo de cura, quando você matou o seu ego, matou o seu, você entra na presença do Espírito Santo, porque eu falo que é ele que cura, mas aí ele vai nos restaurar, ele vai nos avivar. Você pode notar que vem uma alegria verdadeira quando você está com Deus, quando você entrega a sua vida a Deus, quando você entrega o seu trabalho a Deus, a sua empresa a Deus, não importa o que esteja passando, porque aqui eu não estou falando, quando a gente fala de cura, não estou falando apenas de chaga, mas estou falando da parte emocional, da parte psicológica, que às vezes, não sei se você já viveu isso, tem coisa que está acontecendo na sua vida, e você fala, nossa, mas por que tanta luta, por que tanta batalha? É como eu brinco, gente, eu falo muito, hoje aprendi a usar muito isso, é um desafio. Quando você entende que é um desafio, você vai se unir com Deus e você vai prosperar, sabe por quê? Porque você acredita, você consegue, você tem algo a mais, né? Quando a gente fala dessa cura, é algo a mais, é uma cura espiritual. Lembra que nós temos aqui esse corpo com uma locomoção? E aí, na sequência, você se curou, você se uniu e está escrito ali, ó, tempo de derribar. O que é derribar? Tempo de derrubar e tempo de edificar. Por quê? Fala tempo de derrubar. Muitas vezes você tem que derrubar o que você já construiu. Infelizmente, sabe por quê? Porque infelizmente às vezes você construiu, mas não construiu com uma boa estrutura. Então, se você não derrubar agora, essa estrutura pode cair lá na frente. E aí é mais tempo, foi uma estrutura muito maior, mas quando você derruba essa estrutura agora, né, porque você infelizmente não construiu ela corretamente, não colocou aquele alicerce firme, aí eu falo que ele alicerce firme com quem? Com a presença de Deus, entregar a Deus, mas só que na sequência você vai edificar. Por quê? Você colocou na presença de Deus, você reconstruiu tudo, você edificou, gente. Quando você edifica, ó, você vai montar a tua empresa, você vai começar um novo trabalho, você vai, sei lá, descansar, vai parar para pensar, mas você está estruturando algo com Deus. E aí, você passou por isso, é como eu falo, você já está leve, já está com uma edificação enorme. E aí, o que o Salomão fala aí, ó, tempo de chorar, tempo de rir no quarto. Porque isso aqui eu falo que é maravilhoso, que nem sempre você vai estar feliz. Eu estou aqui cada vez melhor, que é sempre o que eu falo para todo mundo que fala comigo, quem me conhece pessoalmente, quem me liga, cada vez melhor. Mas, gente, não é todo tempo que você está no cada vez melhor, não é todo tempo que você vai estar feliz. Então, por isso que ele fala aí o tempo de chorar. Porque às vezes está sofrendo, sofreu uma perda, você tem uma decepção. E muitas vezes, de repente, tem homens que vão até se identificar com isso. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, muito grande de chorar. Mas quantas vezes eu já chorei na presença de Deus? Quantas vezes já chorei no pé do Senhor? Então, entenda, você vai chorar, mas aí você tem o quê? O tempo de rir, o tempo de ser feliz. Então, é como eu falo, você vai estar sempre nesse ciclo, então aproveita os melhores momentos. Aí, na sequência, tanto de tempo de plantear e o tempo de dançar. Olha que legal. Porque quando o que é esse plantear? Muitas vezes você perde algo, você se decepcionou com algo muito forte, perde até um ente querido. Você tem aquele tempo de luto. Mas quando você passou, você tem o tempo do quê? De dançar, sabe? Um momento de alegria, um momento de você aproveitar mesmo, porque você passou. Eu não sei quanto tempo você pode estar aí num luto, numa decepção, em algo que está desanimando, algo que te deixou para baixo. Eu não sei. Eu não sei como é que você está hoje, mas Deus sabe. Então acredite. Acredite que esse momento ruim, esse deserto vai passar e aí vai vir o tempo da alegria, o tempo da bonança. Crê em Deus, porque Deus ele já te fez para você viver o melhor aqui na face dessa terra. Então acredite, acredite nele. E aqui, ó, vamos continuar do 5 ao 8. Olha que legal. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras. Nossa, mas como assim espalhar pedra? Assim, às vezes você tem que tirar pesos que você trouxe da sua vida, sabe? Pesos que veio no seu caminho, na sua vida do dia a dia. Você trouxe, você acumulou muitas pedras, acumulou muito peso, às vezes acumulou pessoas que não é mais para estar no seu convívio. Está em Mateus 10, depois você pesquisa lá, você lê, começa a ler a Bíblia, depois medita um pouco mais essa palavra. Mateus 10, Jesus mesmo fala sobre isso. Então, assim,
Às vezes você fala, está decepcionado com a família, está decepcionado com um parente próximo, com um amigo próximo. Então, agora de pessoa, às vezes, de repente, não é para você continuar aquela pessoa. Às vezes você tem que cuidar agora de você, entendeu? Então você tem que tirar alguns pesos da sua vida, sabe? Pesos que te impeçam muitas vezes de estar no caminho, de estar junto aí com Deus. Mas só que também tem tempo de você juntar. E quando a gente está falando de juntar, vamos lá, por exemplo, coisas boas, coisas que você aprendeu nesse seu caminhar, nessa sua jornada. Por exemplo, pedras preciosas, algo que vai ajudar você a crescer, vai ajudar no seu crescimento, vai duplicar o que eu estou fazendo agora. Deus me tocou, sempre assim, Deus me tocou, eu falo, é algo que eu sei que é, é para passar para alguém, é para duplicar. Então, de repente, você vai aprender isso para quê? Para duplicar, e você vai aproveitar que tem o tempo para tudo, tudo. Então, aproveite. Mas vamos lá, continuando aí depois das pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar. Isso aqui eu quero fazer um comentário. Olha o que nós vivemos há poucos anos atrás, aí a pandemia. Nós querendo abraçar pessoas que nós gostamos, pessoas próximas, nossos entes, nossos familiares, nossos amigos. Nós não podíamos dar um abraço, gente. Claro que a Bíblia não está falando da pandemia, mas olha o que nós passamos. Então, quando a gente fala tem um momento de você também não abraçar, às vezes é aquele momento só para você ficar com você, no seu altar secreto, você com Deus. Mas tem o tempo de abraçar, então aproveite. Aproveite que ainda nós estamos voltando, estamos nesse tempo gostoso. Então abrace quem está do seu lado. Você que está vendo esse vídeo aí agora, abrace quem está do teu lado. Não perca tempo. Se tem alguma coisa, abrace. Abrace. Depois vocês estudam o que o abraço faz. O abraço é tão bom. Então não deixa de abraçar. Abraça quem você ama, abraça quem você não ama, abraça quem está do seu lado. Se tiver oportunidade, abraça, porque a gente tem um tempo para abraçar e um tempo de não abraçar. Eu tenho certeza que quando nós passamos aquele tempo de não abraço na pandemia, eu tenho certeza que você não deve ter ficado muito bem, porque foi algo muito, muito desafiador para nós. Aí, logo na sequência, tempo de buscar, né? O tempo de buscar. Então, assim, olha que interessante isso. Você vai, a gente fala de tempo de buscar e você procurar, sabe? Procurar algo melhor para você. Eu não sei qual que é seu tempo. De repente, você é uma pessoa que é solteira, você é uma pessoa que está buscando um cônjuge, você é uma pessoa que está buscando um trabalho novo, você está com seus objetivos, e automaticamente também tem o tempo de perder. Sim, então entenda, tudo vai acontecer na sua vida, você tem que procurar o equilíbrio, procurar entender o porquê, por exemplo, mas não, eu estava naquele meu trabalho ótimo, fui mandado embora, por quê? Às vezes é o tempo de perder e na perda, quando você está com Deus, você vai entender que você vai passar pela prova dando glória a Deus. De repente, Deus fechou essa porta, teve essa questão, mas ele vai abrir uma janela, vai abrir uma porta bem maior. Então, e assim, o que você perdeu, vai por mim, você vai duplicar, você vai ser usado para mostrar para outra pessoa que você passou por essa fase. E aí tem o tempo do quê? De guardar. Viu, gente, eu estou olhando aqui porque eu fiz. É o tempo de você guardar. Muitas vezes, quando a gente fala de guardar, é guardar você, guardar teu coração, guardar tua família, entendeu? É um momento, ó. Um exemplo, você não perdeu, de repente é o tempo para você refletir. E aí entra o tempo do quê? De deitar fora. Você não guardou? Agora é o tempo de você aproveitar, entendeu? Aproveitar, você buscar. Entendeu? E quando você guarda, quando a gente fala de guarda, é o tempo que você vai refletir. Igual eu estou falando aqui para você, você aprender mais a palavra de Deus. E aí, quando você fala de deitar, de deitar fora, você lança fora, entendeu? Sei lá, lançar o que te atrapalha, lançar o que pode estar te roubando da presença de Deus, sabe? Lançar toda a mágoa de dentro, toda a falta de perdão que te deixa acorrentado, às vezes inveja, tudo que lhe afasta de Deus. Então você lança fora, porque isso pertence ao maligno, isso não pertence a você. Aí tem tempo de rasgar. O que é tempo de rasgar? Tempo de cocer, né? Quem costura já sabe, né? O tempo de rasgar, você vai, quando você rasga, você limpa seu coração, você rasga seu coração na presença de Deus, ou algo que você não quer mais, algo que, como eu falei, que estava te atrapalhando, sabe? Trazendo
para nossas vidas, assim, algo extraordinário quando você rasga. Fiquei emocionado na hora de falar, porque essa palavra mexeu muito comigo essa semana. Aí o coser, que é o costurar, e aí você vai reestruturar quando você está na presença de Deus. Um exemplo, você vai reestruturar, por exemplo, seu relacionamento. Às vezes, eu não sei, com a sua esposa, com seu marido, você vai restituir suas condições financeiras. Eu não sei qual que é a sua fase, mas eu tenho certeza que você, ouvindo essa palavra, você vai entender que tem tempo para tudo. Ó. Tem um tempo de você estar calado. Às vezes você deve ficar calado antes de falar. Sim, antes, sabe? Porque quando você está calado, você tem discernimento, você conversa com Deus, você está lá no altar secreto. E quando você está calado, muitas vezes é para você nem mesmo se prejudicar, ou até mesmo lançar uma palavra para magoar uma outra pessoa, trazer uma energia que você não estava precisando. E aí tem o tempo de falar, né? O que que é esse tempo de falar? É legal você falar no tempo certo, porque como eu sempre comentei isso, você tem que ouvir mais. Por que que você acha que Deus nos fez com dois ouvidos e uma boca? Eu sempre costumo falar da seguinte forma: falar é prata, ouvir é ouro. Então, escute mais, ouça mais, escute Deus, escute o Espírito Santo ministrando. Ah, é para eu abrir aquela empresa, é para eu fazer esse trabalho, por que que aconteceu isso dentro da minha casa? Por que aconteceu isso na rua? Por que que eu conheci aquela pessoa que veio me prejudicar? Não, escute. Comece a colocar o seu ouvido para trabalhar. E aí, gente, nós estamos finalizando já o tempo de amar. Olha só, para você entender o tempo de amar e o tempo de odiar. Eu vou até falar algo do odiar primeiro. Muitas vezes você está com raiva, você está revoltado por alguma situação, está passando, né? Não sei qual situação difícil, o sentimento. Eu sei que às vezes você não tem. Você fala assim, puta, mas eu não queria odiar. Mas, infelizmente, é um tempo, só que você aprende o quê? Quando você se liga a Deus, você vê que é um amor incondicional, você entende que o tempo do amor é o tempo da graça, que nós queremos viver na presença do Senhor Jesus. Então, aproveita esse tempo de estar com Ele na presença, se prepara, curte, porque é assim, ó, tem o tempo de amar e tem o tempo de odiar, você vai se libertar tudo quando você está com Deus. Você vai passar, você vai amadurecer. E aí tem o tempo de guerra e o tempo de paz. Olha que interessante, tempo de guerra. Gente, a nossa vida muitas vezes é uma guerra, é uma luta, você não quer isso, né? Às vezes você está lutando pela sua vida financeira, pelo seu casamento, pelo seu esposo, pelo seu marido, sabe? Uma perda do ente querida, luta por um objetivo, é incomum, é um tempo de luta, mas aí você se prepara, sabe por quê? Porque da mesma forma que você tem um tempo de luta, você vai ter um tempo de paz, que é o que nós buscamos, que é o que a gente quer viver, esse tempo de paz com o Senhor, sabe? Que a gente tem que aprender o quê? Quando nós estamos com Deus, a gente vai passar pela prova dando glória a Deus. Então, como a gente tem esse tempo de paz, que é um tempo de viver, a gente tem que aproveitar. Sim, aproveita. Porque o que o salmista, o que Salomão mostrou aqui para nós, que meu tem tempo para tudo. Então, quando você estiver em algum tempo bom, que é um tempo de paz, aqui eu sei que eu vou declarar que nós vamos viver esse tempo de paz, aí, que todo mundo vai desfrutar isso, aproveite esse caminho, vive esse caminho. A alegria maior está aí nesse caminho, nesse tempo que você está buscando. Então, assim, eu queria deixar esses versículos aqui, porque reflita mais sobre ele vai te ajudar. Eu não sei qual o seu tempo hoje, tudo é tempo. O pessoal fala, ô Fabio Biofa, tempo é dinheiro. Não, o tempo é vida. Se tempo é vida, onde você tem que estar? Com quem te deu a vida, que é Cristo, que é Deus. Busque, eu creio, declaro na tua vida, você que está vendo esse vídeo, eu sei que você vai ter sucesso, você vai ter paz, você vai ter vida, vida é abundância. Não sei em qual área, mas eu creio, em nome de Jesus, que você vai crescer. Creio, ó, eu tava aqui, ó, dando uma lida na Bíblia, eu vou pegar aqui, ó. Gente, esse é o maior manual, ó. Esse é o manual. Você quer se tornar um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom empresário? Está aqui, entenda, esse é um manual de empreendedorismo. Olha como ele explicou para nós sobre o tempo. Então, eu quero te deixar os parabéns, declarar a bênção na tua vida. Faz sempre da melhor maneira possível, entenda, você vai passar por todos os ciclos, não tem como, isso aqui é a vida, já estava escrito para nós. Então, eu queria deixar isso, cara.
creio em Deus, que toca no teu coração, não sei qual momento você está vendo agora, mas se prepara que você vai ver o melhor, você vai ver a abundância. Eu quero te dar os parabéns, você que viu até agora. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com quem você possa imaginar que esteja precisando dessa mensagem, compartilhe com todo mundo e deixa, eu vou falar de novo, deixa o seu like aí, vamos ajudar essa mensagem a chegar para o maior número de pessoas, que eu creio que quanto mais like, quanto mais compartilhamento, você salvar esse vídeo e compartilhar para outras pessoas, com certeza o YouTube vai entregar para mais gente. Eu creio que tem muitas pessoas orando, querendo uma direção dessa. Então, desde já, novamente, declaro na sua vida bênçãos sem medidas e, como eu sempre falo, energia nível 10. Um forte abraço, é um prazer enorme estar aqui novamente falando com vocês, tá? Então, compartilhe mesmo, não deixe de compartilhar e vamos levar as palavras de Deus para o máximo de pessoas possível. Um forte abraço.